Olá, gente, tudo bem? Nós terminamos a nossa última aula falando de Melquisedeque e essa figura emblemática que entra nessa história rapidinho, onde ele vem de encontro e é falado e repetido ao longo da Bíblia. Nós temos uma carta de Hebreus falando sobre isso. A gente sabe que a Bíblia interpreta a própria Bíblia e agora nós vamos destrinchar o que é esse fator Melquisedeque, o que quer dizer essa história e o que ela prefigura. Então, bora comigo reler e ver o que está acontecendo neste local. Qual que é a revelação que teve em Salmo 110, esse Salmos messiânico? O que será que é esse fator? Então, vamos aprofundar nessa parte. Então, na aula passada a gente falou que Abrão venceu Quedorlaomer e os reis que ele havia aliado. Veio o rei de Sodoma ao seu encontro e veio Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e trouxe pão e vinho e abençoou Abrão dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão deu o dízimo de tudo. Então, bora entender. E a melhor forma de entender o que está acontecendo é procurar outros trechos da Bíblia. Então, eu trouxe aqui algo que eu fiz de coletânea para que a gente possa entender. Esse aqui, a gente vai ver o fator Melquisedeque. Primeira coisa, quem é Melquisedeque? Ele foi conhecido como rei de Salém. Salém significa paz. Pode ser que eles estejam falando de Jerusalém. Jerusalém, o jeito antigo que o pessoal chamava de Jerusalém. Salém, Jerusalém. Quem que é o rei de Jerusalém? O rei da paz. Segunda coisa, a gente sabe que ele é o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era apenas rei, mas também era um sacerdote. Isso sugere que mesmo antes da lei mosaica e do sacerdote levítico, já existiam pessoas que serviam ao verdadeiro rei. Eu quero que vocês pensem o seguinte junto comigo. Não sei se vocês sabem a história da Bíblia, mas através de Abrão nós vamos ter ali o Isaac. E através de Isaac nós vamos ter Jacó e Saul. E pela linhagem de Jacó, nós vamos ter as tribos de Israel. E numa das tribos, que é da tribo de Levi, os levitas, que é a mesma tribo de Moisés, eles vão ser convidados para o sacerdócio. Ou a pessoa era sacerdote ou a pessoa era rei. E aí, de repente, antes disso acontecer, bem antes, lá em Abraão, a gente tem alguém que é sacerdote, alguém que está nessa brecha, alguém que representa Deus perante o mundo e representa o mundo para Deus. Só que ele não é só sacerdote, ele é o rei da paz, o rei de Salém. E não é só rei, ele também é sacerdote. E é um sacerdote não de um Deus, ele falou do Deus Altíssimo, o único Deus existente. Quem é rei e sacerdote que a gente conhece? Terceira coisa, o próprio nome de Melquisedeque em hebraico quer dizer Malkisetek, que significa meu rei é justiça, o rei da justiça. Quem que é justo? Justo juiz? Quem que é o rei justo? O rei da justiça que a gente conhece? E por que Abraão deu o dízimo? Primeiro, ele reconheceu que ele não fazia nada sem Deus. Ele reconheceu a fraqueza dele perante aquele exército. E ele reconheceu que sem Deus e sem a glória de Deus, ele jamais teria vencido. E ele reconheceu que Melquisedeque era um sacerdote. Ele reconheceu que Melquisedeque estava representando e aquela bênção era verdadeira. Existia um costume
antigo, gente, onde todas as vezes que a gente ia colher algo, fazer alguma coisa, a gente dava uma porção. A grande maioria das vezes é a 10ª parte, esse dízimo é 10%, reconhecendo a soberania de Deus na plantação, a soberania de Deus na chuva, no sol. Isso já era um costume cultural e religioso daquela região. O que Abraão estava fazendo era reconhecer que era Deus, mas mais do que isso, reconhecer que aquele homem representava Deus. Então, ele reconheceu que Melquisedeque era antes de Abraão, que Melquisedeque era antes do sacerdócio levítico. Existe também um reconhecimento da superioridade. Não sei se vocês já leram Hebreus, mas nós vamos ler juntos, se Deus quiser e Deus permitir. Mas Hebreus, ele fala muito do fator Melquisedeque. Ele fala que Melquisedeque é superior a Abraão, porque Abraão prestou o dízimo, ele deu o dízimo para Melquisedeque. E outra coisa, ele diz que ele é superior ao sacerdote levítico. Por quê? Porque ele é mais antigo. E os levitas veem, né, do próprio Abrão. Então, Melquisedeque é mais antigo que o sacerdócio organizado pela lei de Moisés, e o próprio Abrão, né, que virou Abraão, ele se submeteu a esse fator. E é lógico que isso é a figura de Cristo. Primeiro que ele é um sacerdote eterno. Em Hebreus 7 destaca que Melquisedeque foi descrito aí, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio, não tendo fim, mas feito semelhante a Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Ele diz que essa ausência de narrativa, de quem é o sucessor, sendo que a Bíblia, gente, nós estamos falando o tempo todo da importância da genealogia. A Bíblia, ela vai nos apresentando a semente, esse é filho desse, esse é pai desse, esse é o quê, e de repente ela coloca alguém que não tem início, que não tem fim, que não tem genealogia, que ele chega e que ele representa esse Deus, e ele é rei, e ele é sacerdote, e ele tem as duas coisas ao mesmo tempo. Isso quer dizer que existe uma eternidade no sacerdócio de Cristo. No próprio Salmo diz que Deus prometeu um sacerdote segundo Melquisedeque, e ele mostra que Cristo era esse rei sacerdote, e que a ordem do sacerdote não era de Arão, mas segundo Melquisedeque. E que o sacerdócio de Jesus era eterno, era universal, não era restrito a nenhuma tribo. Oi, gente, que coisa maravilhosa! É uma figura de Cristo que aparece aí, um sacerdote que é rei da paz, que é rei da justiça, que é digno de louvor, que antecede tudo, que é maior do que a ordem de levitas, que é maior do que Abraão. Ele mostra no Salmos 110, ele mostra esse salmo messiânico e esse Melquisedeque, esse fator, esse rei que vem antes de tudo e que merece todo o nosso dízimo, toda a nossa honra, toda a nossa glória, que além de rei é sacerdote. Então bora voltar para o nosso texto e ver o que aconteceu. Então, a gente tem Melquisedeque, o rei do reino da paz, que chama rei de justiça, que é sacerdote do único Deus, e ele já trouxe, e ele já chega, trazendo, sabe o que? Pão e vinho. Nossa. A gente toma mensalmente o pão e o vinho, sinalizando o corpo e o sangue de Cristo, que morreu ali na cruz. E ele pediu para a gente fazer isso até que ele volte. Toda vez que a gente come o pão e o vinho, a gente está lembrando que sim, nós somos fracos. Sim, nós não conseguimos. Sim, nós somos pecadores. Mas Cristo pagou o preço. Cristo restaurou.
Cristo é o nosso Salvador, mas também é nosso Senhor. Cristo se entregou. Ele recebeu o cálice da ira do Pai para que a gente passe nossa vida pensando: Ele vai voltar, Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. E de repente, vem aqui no Antigo Testamento, mostra Abrão vivendo numa vida de relacionamento, acreditando nessa semente que um dia será restaurada e que através dele todas as famílias das terras iam ser restauradas. Mostra esse fator Melquisedeque, esse rei e sacerdote vindo e abençoando ele. E mostra Abrão entregando, tomando esse pão e vinho e sendo abençoado. E dizendo: você é bem visto, você é bendito para o Criador dos céus e da terra. É quase que ele está dizendo: sim, eu restaurarei todas as coisas. O meu pão e o meu vinho vai te limpar. Acredite, viva na fé daquilo que um dia virá. O pessoal fica na dúvida, né? Como é que as pessoas eram salvas antes? Da mesma forma como é salvo agora. Eles viviam na fé de que Deus proveria a pessoa, né? O descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vivemos na fé daquele que veio, esmagou essa serpente e que está nos preparando para o seu retorno, para o grande e glorioso dia do Senhor. É engraçado que Cristo vem, sabe para quê? Para confirmar as Escrituras. Você vai ver que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, que existe uma unidade na Bíblia, que não fala coisas diferentes nenhum. É sempre assim, ó, quem está escrevendo, ele bebeu das fontes desse alicerce. Você vai ver que Jesus vem e ele instaura a Santa Ceia, onde vem o pão e o vinho, o mesmo pão e o vinho que Melquisedeque serviu para Abrão. E ele deu o dízimo de tudo. Ah, meu povo, vamos entender, pelo amor de Deus, é para ficar, é para louvar de pé, né? É para louvar de pé. Eu fico impressionada, eu já fico nervosa com Cristo e com Deus sendo tão maravilhoso e atuando ao longo de toda a história. E aí o rei de Sodoma, que é esse rei desse pensamento, né? Disse a Abraão: dei-me as pessoas e pode ficar com os bens. Esse aqui é o rei que fugiu, tá? E não protegeu as pessoas e os bens. E ele falou: não, pode, se você me dá as pessoas, eu nem quero esse dinheiro, pode ficar com o dinheiro. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, Deus do Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. Nessa época era costume. Se você é forte, gente, você pode subjugar o outro. E se você subjugar o outro, é tudo seu. Ali, o mais forte não é o que serve. O mais forte é o que subjuga. Então, toda vez que alguém ganhava uma guerra, existiam os espólios da guerra. E os espólios da guerra já pertenciam a Abrão por direito. Mas Abrão confiava que quem sustentava ele era Deus. Quem era o alicerce, a proteção dele era Deus. Aquele dinheiro não encantou os olhos de Abrão, porque ele sabia que jamais ele deveria ficar com aquilo, porque senão vai parecer que ele pensa igual. A gente tem que evitar tanto o mal quanto a aparência do mal. E ele falou: eu não vou, Deus esteja aqui, eu não vou pegar um centavo desse dinheiro, é tudo seu. Para que jamais venha dizer que Abraão tá rico porque é às minhas custas. E ele continua: não aceitarei, a não ser os que meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam sua porção. É tão lindo, né? Ele,
toda essa história é algo cativante, lindo, porque ele abriu mão da parte dele, mas ele entendeu que ele não podia abrir mão da parte dos que lutaram. Ele percebeu que existe aquele meio termo entre fazer a vontade de Deus e honra, para o povo ver que eu sou honrado. Ele teve um equilíbrio, uma sabedoria aqui, que não é do homem, é uma sabedoria de Deus. Foi Deus que abriu os olhos dele da fé para entender o que ele queria, para entender quem era Melquisedeque, para entender como é que ele vai, para entender o valor da aliança. Isso aqui é uma vida orando e pedindo para Deus, invocando Deus. Nada disso aqui é Abrão. Tudo isso aqui é Deus através de Abrão. E é bonito como ele mostra. E aí nós vamos para Gênesis 15, a aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abrão na visão: não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo, grande será sua recompensa. O mesmo Abrão que tinha medo de morrer, que vai ter de novo casa da beleza de Sarai, ele enfrenta não sei quantos reis por causa de uma aliança. E ele não faz questão de nenhum centavo, hora nenhuma ele enfrentou por cobiça. Ele tinha uma aliança. E ele tinha acabado de dar dízimo do que ele tinha para Melquisedeque. E o próprio Deus falou com ele: não tenha medo, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa, e não é essa recompensa que acaba. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos ou herdeiros? Do que possuo, e herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. Nessa época era comum. Se você não tinha descendentes, o grande trabalhador da sua casa, a pessoa mais fiel, acaba sendo herdeiro de tudo, porque você não tem descendentes. Então, Deus chega a Abrão e fala assim: Abrão, grande é a sua recompensa, eu sou seu futuro, eu vou te abençoar mais. E ele falou: do que me adianta? Não tem ninguém para deixar. Eu estou sem herdeiro. O herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco, ele nem é da minha genealogia. E ainda continuou, por mais que ele acreditasse, ele ainda falou: tu não me deste filho nenhum, o servo da minha casa que será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. O filho gerado por você mesmo será o herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olhe o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Gente, como é lindo! Isso aqui é quase poético. Você imagina você com aquele medo, aquela insegurança. Você não vê como ter um descendente. Você sabe que é só por um milagre. E cada dia que passa, ele prometeu. Abraão está tentando cumprir da melhor forma, mas Deus está esperando o corpo dele envelhecer, o corpo de Sarai envelhecer. Mas no meio daquela conversa com Deus, daquele encontro, Deus, na sua bondade, ele leva Abraão para o céu, faz olhar as infinitas igrejas, as infinitas estrelas e falam: assim será sua descendência, incontáveis. É tão lindo. Às vezes eu sei que isso pessoalmente, nosso Deus é um Deus pessoal. Deus é pessoal com Abraão, mas Deus é pessoal com todos nós. Às vezes naqueles dias de cansaço, de desânimo, porque o pecado dá desânimo. Existem coisas que Deus nos promete, existem palavras dentro do nosso coração que nos ajudam a continuar a acreditar. Eu imagino como é belo. E a gente hoje, sabendo a história e sabendo que somos todos descendentes, Ele é nosso pai da fé, sabendo que ele teve sim essa família numerosa, sabendo que o nome dele é eternizado por quantos milhares e milhares de anos, sabendo que assim, a gente não pode tirar de vista que ele está contando isso para aquele mar de israelitas.
que sabem que Abrão é o pai deles. Moisés, quando conta essa história no deserto para aqueles israelitas que foram libertos, ele mostra que esse Deus cumpriu, que aquele mar de pessoas férteis, que ficaram férteis e reproduziram mesmo na escravidão, eles eram descendentes desse homem que não podia ter filhos, mas que viveu uma vida querendo saber quem era Deus. Então, mostra aqui que Abrão creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. Ele acreditou a vida dele, ele acreditou na palavra do Senhor, ele foi justificado por Cristo, por crer. Existe algo que é pela fé, é a fé de acreditar que é esse caminho. Vocês querem saber o que é o único caminho? É Cristo. Mas Cristo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Acreditar em Deus é acordar todo dia e ler a Bíblia. Acreditar em Deus é viver uma vida de oração. Acreditar em Deus é acreditar que só existe um caminho, uma proteção, que é a palavra dele. Acreditar em Deus é continuar caminhando mediante uma palavra que ele te falou, mesmo que nada aconteça. Ter fé em Cristo não é simplesmente falar, eu acredito. Ter fé em Cristo é basear sua vida, suas escolhas, seu apetite, seu horário de dormir, seu horário de acordar, as suas companhias, naquilo que Deus diz que é bom. Acreditar em Cristo é trilhar essa estrada e que a gente possa, cada uma de nós, entender as coisas que Deus promete no nosso coração e crer. E crer de certa forma que a gente inicie e continua e persista nessa caminhada de nos parecer mais com Cristo, de nos encher do Espírito Santo. Então, a minha oração hoje é que Jesus, o Espírito Santo, Deus, pelo sangue de Cristo, possa aumentar a nossa fé, possa aumentar o nosso crer, para que a gente possa realmente vencer e triunfar contra as tentações do nosso dia a dia, assumir a posição que Deus colocou a gente para assumir, de representá-lo e representá-lo como esposas, como maridos, como filhos, como profissionais, em todo ambiente que a gente tiver, a gente possa crer na palavra de Deus e viver segundo a palavra dela. Em nome de Jesus, continue nos restaurando dia após dia. Amém.